clássico não se joga, se ganha. Você já deve ter ouvido essa máxima. Ela serve, por exemplo, para valorizar uma vitória do Corinthians sem um desempenho perfeito no derby de quarta-feira, na Arena. O Timão teve, sim, bons lances na primeira etapa, mas o time sem Mundial só não empatou na segunda por milagres de Cássio. Foram 20 finalizações das Pururucas sem dignidade. E 5 ótimas intervenções do goleiro. Antes de qualquer análise aprofundada sobre o jogo, porém, é necessário ponderar, eram 4 meses sem jogar. Os jogadores tinham nitidamente muita vontade, mas os treinos dos últimos 20 dias não deram aos atletas a intimidade de competição. Em alguns momentos, o time perdeu ritmo e trocou passes inofensivos enquanto apenas os ponteiros do relógio andavam de forma apressada. Taticamente, o Corinthians entrou bem organizado. Sem a bola, 2 linhas de 4 bem definidas, com Luan e Bozelli livres das ações defensivas. Com ela, os zagueiros Gil e Danilo Avelar iniciavam jogadas, triangulando com um dos volantes, Camacho ou Gabriel, e liberando o avanço dos laterais, Carlos e Fagner. Pelos lados do campo, Ramiro organizava o jogo, e Everaldo buscava um contra um. Luan carregava a bola pelo meio. O gol saiu em bola parada. Em cobrança de escanteio de Fagner, Gil subiu completamente sozinho, cabeceou bem, e Everton aceitou. Erro defensivo do Palmeiras. Sorte aliada à boa execução. Principal jogador do Palmeiras, Rony ficou bem controlado por Fagner, um dos destaques do Corinthians. No lado esquerdo, 2 atuações aprovadas. Avelar e Carlos se entenderam bem e levaram vantagem contra Zé Rafael, no primeiro tempo, e o Slay, em parte do segundo. Outro lateral esquerdo, Sid Clay entrou no final como meia esquerda, numa função que pode passar a ser útil no elenco. Atrás de Carlos e possivelmente de Lucas Piton na briga pela lateral, ele pode ser opção ofensiva interessante no setor, disputando com Everaldo, Janderson e Leonatel. Bozelli, encaixotado na marcação, participou pouco do jogo. Fora jogadas de contra-ataque em que ele ofereceu boa movimentação ou toque de pivô, o argentino não foi encontrado pelos companheiros em condição de finalizar. Ele, assim como Jô, precisará ser alimentado para conseguir render. Apagado, Luan não conseguiu ser a luz criativa do time em seu primeiro derby. Matheus Vital, seu substituto natural, entrou no final e também acabou sendo pouco participativo. Jogadores de talento, de quem o Corinthians dependerá bastante para jogar e evoluir em 2020. A preocupação agora é se classificar no Paulistão. A vitória no Clássico deu respiro, mas se o Guarani vencer o Botafogo SP nesta quinta-feira, o Timão está eliminado. Por isso, Cássio tem razão, é hora de secar o time de Campinas para decidir a classificação no domingo, contra o Oeste, em Barueri. O torcedor do Corinthians amanheceu com sua arena pichada por torcedores do Palmeiras, mas foi dormir com uma vitória no derby, além de ver seu clube provocar o rival de diferentes maneiras. Após o apito final desse 1-0, as redes sociais corintianas e o telão do estádio brincaram com o vandalismo e lembraram de uma derrota doída para os palmeirenses, o Paulistão 2018. No Twitter, em post de autoria do estagiário, o Timão fez uma montagem com a imagem do vandalismo desta madrugada, que foi amplamente difundida, e apagou o 8-0 que os palmeirenses haviam pichado no gramado para substituí-lo pelo placar de 1-0, que foi registrado na noite desta quarta-feira. Em resposta a isso também, o telão da arena mostrou, como se fosse uma pichação, a seguinte inscrição: 8 de abril de 2018. Que momento! A data é da final do Campeonato Paulista de 2018, na qual o Corinthians bateu o rival no tempo normal por 1-0 e depois foi melhor também nos pênaltis, em pleno Allianz Parque, onde comemorou o título estadual mesmo sem torcida no estádio. Perto do fim do jogo, um drone, portando uma bandeira que lembrou o mesmo 8-4 invadiu o estádio e o árbitro Rafael Claus precisou parar a partida por alguns segundos. Apesar da coincidência com a brincadeira do telão promovida pelo Timão, a autoria da provocação é desconhecida. Além disso, vale ressaltar que depois da vitória de ontem, o Corinthians se tornou o rei dos clássicos. Contra a bicharada do Morumbi são 130 vitórias e 105 derrotas. Contra as Sereias da Vila são 132 vitórias e 108 derrotas.
E contra o nosso rival sem mundial, agora são 128 vitórias e 127 derrotas. Deixe aí nos comentários a sua risada para os antis, e um vai Corinthians para fortalecer a fiel. Melhor jogador do Corinthians na vitória por 1-0 contra o Palmeiras, em Itaquera, pelo Paulistão. O goleiro Cássio falou sobre as pichações feitas por um torcedor palmeirense na arena, num ato de invasão e vandalismo. Numa das pichações, o goleiro foi chamado de frangueiro. Abre aspas. Eu sou contra isso. Não é uma situação que nos motiva a jogar mais. O que motiva é a semana de trabalho, a dedicação no dia a dia. Sabíamos que estávamos mal. Esse é o mérito. Esse tipo de coisa não pode ofuscar nossa vitória, que foi muito grande, falou Cássio. Em noite de médias altas, o atleta melhor avaliado pela Fiel foi o goleiro Cássio, com 9,8. O camisa 12 do Timão realizou grandes defesas durante o segundo tempo e evitou o empate do arquirrival na capital paulista. Fagner e Gil completam o pódio com o arqueiro do Timão. O lateral direito teve uma atuação impressionante e pouco falhou durante os 90 minutos. Com isso, ficou com média de 9,1. Autor do único gol do clássico, o zagueiro também brilhou e agradou a torcida do Corinthians, recebendo 8,8. Por outro lado, o principal destaque negativo na opinião dos leitores do site do Meu Timão foi o atacante Mauro Bozelli, com 4,7. O experiente argentino pouco ficou com a bola e não conseguiu levar perigo à meta sem mundial. Contestado antes da paralisação, Thiago Nunes ficou com média de 6,6. Com a vitória, o Corinthians chegou a 14 pontos na tabela e ocupa a terceira posição no grupo D. E nesta quinta-feira, o Guarani visita o Botafogo Paulista. Se vencer, chega a 19 pontos e se torna inalcançável. Então já sabe, amigo fanático, hoje é dia de secar o Guarani. Na saída de campo, o goleiro destacou ainda o apoio do elenco ao técnico Thiago Nunes. Abre aspas. Isso mostra o quanto confiamos no trabalho do Thiago, mostra o quanto nos dedicamos para ajudar o professor. Estamos evoluindo. A semana de trabalho foi muito intensa. Sabíamos da pressão de ter que ganhar o clássico e dá muita moral. Vamos secar o Guarani para ter chance. Temos que sempre fazer nossa parte. Hoje conseguimos fazer isso. Vamos fazer de novo no domingo. O Corinthians volta a campo no domingo, às 16 horas, horário de Brasília, diante do Oeste, em Barueri. Infelizmente dependemos do jogo de hoje. Comente aí, amigo fanático, se você está acreditando na classificação do Timão para o mata-mata do Paulistão. Enquanto a empresa multimilionária Amazon não vem patrocinar o Timão, você ainda pode usufruir dos melhores preços e produtos da plataforma de compras mais completa do mundo. No nosso site oficial você vai encontrar diversos itens do Corinthians, como camisa oficial, camisa de treino, agasalhos e blusas, livros, chinelos e canecas, diversos produtos direto da plataforma da Amazon, tudo com os melhores preços para você fanático. E caso você não encontre no site o que você deseja, você pode nos chamar pelo WhatsApp ou Facebook. O link do site e de todas as nossas mídias sociais vão estar na descrição desse vídeo. Não fique de fora e faça parte desse bando de loucos. Entre os principais reforços do Corinthians na última temporada, Júnior Urso teve passagem de altos e baixos no clube. Bastante elogiado pela torcida em seu início, o volante viu seu desempenho cair e acabou deixando o clube para rumo ao Orlando City, dos Estados Unidos. Eu acredito que a queda no desempenho do meio-campista pode estar atrelado e também ser reflexo dos problemas financeiros e administrativos que o Timão enfrenta já há algum tempo. Nem todo jogador de futebol aceita as condições impostas por essa gestão comandada por André Sanches. Apesar do adeus cercado de críticas, ele mantém o carinho pelo clube e se arrepende de poucas coisas. Além das chances de gol perdidas, o ex-camisa 30 do Timão ressalta uma entrevista sobre o técnico Fábio Carille que gerou polêmica na época. Abre aspas. Agradeço o Corinthians, a torcida foi incrível. Realizei um sonho. Sempre me doei o máximo nas partidas, independente se eu estava 100% físico ou emocional. Sempre tratei todo mundo bem lá, não lembro de ter feito nada de errado.
Esses foram os pontos positivos, além do título paulista e a oportunidade de estar na seleção do campeonato. Fiz alguns gols, queria ter feito mais. Errei alguns gols que eu não costumo errar. Talvez dei entrevistas que eu poderia ter ficado quieto, me entenderam errado e criaram pequenas polêmicas minhas com o treinador, que era o treinador que eu gostava, que foi quem me trouxe, disse em entrevista à ESPN. A entrevista da qual o Urso fala aconteceu em novembro do ano passado, pouco após a demissão de Carille. Na oportunidade, o volante admitiu o incômodo do grupo com algumas falas do treinador. Muitos questionaram a entrevista em que o comandante justificou a queda na Sul-Americana com a falta de experiência de alguns jogadores. Abre aspas. Aquilo me fez um mal que eu não estava esperando. Me fez mal alguém interpretar que estava falando mal de alguém que só me fez bem e deu oportunidade de jogar. Esses são os pontos negativos que eu não queria ter vivido. Continuo torcendo pelo Corinthians, concluiu. Ao todo, Júnior Urso fez 53 jogos com a camisa do Corinthians e marcou 7 gols. Olhando o nosso elenco atual, todas as nossas necessidades e deficiências. Se você pudesse, quem você traria de volta para reforçar o Corinthians? Mas só vale jogadores como o Rodriguinho, o paraguaio Romero, ou até mesmo quem sabe o atacante Cleison. Jogadores razoavelmente baratos, jogadores que saíram sem muita explicação ou motivo relevante. Eu traria de volta para o Corinthians, o meio-campista, campeão da Copinha pelo Timão, Fabrício Oia, que atualmente está emprestado para o Oeste. E você, amigo fanático, deixe aí nos comentários quem você traria de volta.